Bruno Prado, 3-1, já estava querendo aumentar, né? 3-1 do Vasco para cima do São Paulo, e de fato foi uma partida em que o Vasco dominou os 90 minutos. Isso que chama a atenção, né, Bruno? O Vasco foi melhor o tempo todo, os 90 minutos, e no finalzinho o São Paulo até desconta, mas o placar moral do jogo é 3-0, né, Bruno? Boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos. Mais uma derrota e uma atuação muito ruim do São Paulo no Morumbi no Campeonato Brasileiro. A campanha do São Paulo no Brasileiro é terrível. São Paulo tem 2 vitórias apenas na competição. E aí nem vou falar dos jogos fora, falar só do Morumbi, né? Alguns jogos no Morumbi que são marcantes negativamente aí, né? O Sport na primeira rodada, Sport que não ganhou nenhum jogo, Sport tem 3 empates só no campeonato, perdeu todos os outros jogos, já está indo para o 3º treinador. São Paulo não ganhou do Sport na primeira rodada no Morumbi. Não ganhou do Fortaleza, que está mal também, que está na zona do rebaixamento, no Morumbi. Foi um empate com o Fortaleza. Teve a derrota para o Mirassol, também no Morumbi. E agora uma derrota forte para o Vasco, né? Tomando 3-0 até o finalzinho, diminuiu. Então são 4 jogos esses, pelo menos esses 4, muito ruins no Morumbi, muito ruins mesmo. Então o São Paulo abriga nesse momento é para não cair no campeonato, que não dá. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que tem um equilíbrio grande. Eu costumo dizer que o Campeonato Brasileiro da Série A, você para pegar uma escala aí, eu costumo dizer que é um campeonato de times que ficam ali entre notas 7, 6 e 5. Então a distância dos times que estão ali, que vêm da Série B, ou que teoricamente tem menos recurso, menos dinheiro, para os times maiores, ela não é muito grande. Às vezes é um detalhe ali, um time como o Mirassol, por exemplo. O Mirassol está estreando na Série A. O Mirassol não está jogando menos que grande parte dos times grandes aí. O Mirassol faz um campeonato... O Mirassol está em 8º lugar. O Mirassol joga mais bola no Brasileiro que o São Paulo, joga mais bola que o Vasco, joga mais bola que o Grêmio, joga mais bola que o Santos. E o Mirassol é um time que não tem os recursos dessas equipes. O Mirassol é um time que é bem organizado, vai se virando ali da sua maneira, chegou à Série A com todos os méritos e faz uma boa campanha. Então o que eu quero dizer é que a diferença técnica, às vezes você olha a diferença financeira e fala, nossa, é um abismo, mas a diferença técnica não é. Ainda mais o São Paulo, que os seus 2 principais jogadores estão lesionados faz um bom tempo, jogaram um pouco no campeonato. Eles são os caras diferentes do São Paulo. Os outros são muito normais, são muito comuns. E também na parte coletiva, né? Na parte coletiva, principalmente para atacar. Hoje foi uma tragédia para defender também. Mas para atacar é muito ruim. Por isso que o São Paulo tropeça tanto no Morumbi. Na Libertadores mesmo, fora de casa, o São Paulo ganhou os jogos. Em casa, ele empatou com a Aliança, ele empatou com o Libertad, só ganhou do Tajeres no Morumbi, na Libertadores. Então é um time que hoje, para criar, é terrível. E para criar, tem a parte individual, e o Lucas e o Oscar fazem falta, mas tem a parte coletiva, aí é um trabalho do treinador. E nesse ponto, o trabalho do Zubeldia, na parte de criação do time, é ruim, está devendo bastante. Flávio Prado, você que comentou esse jogo aqui pela Jovem Pan, São Paulo no Campeonato Brasileiro. Agora são 12 jogos, né? Com apenas 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Esse é o São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2025. Você que comentou esse jogo aqui pela Jovem Pan, Flávio Prado, e que você viu, né, que deu errado nesse tricolor para ser tão mal, né? Hoje contra o Vasco. Flávio, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. Olha, o São Paulo teve uma partida medíocre. O São Paulo não criou uma oportunidade, nada. A única chance que o São Paulo teve foi no chute do Luca, logo no comecinho, e a bola foi para fora. O Léo Jardim não fez nenhuma defesa. Aí no final, o chute do Rayan, que a bola entrou, mas nada. O Vasco, no começo, ainda deu a bola pro São Paulo. O São Paulo não conseguia criar, só cruzamento. O Vasco fazia a marcação, evitando que o jogador de São Paulo fosse pro fundo. Era tentativa de bola da meia lá para dentro da área, para a cabeça do André Silva. A bola não chegava. E o Vasco começou, de repente, a tocar bola. Foi tocando bola. Quando fez o primeiro gol, percebeu que a coisa era tranquila. E o São Paulo dando distância pro Vasco. O Vasco jogava com espaço total. Depois que o São Paulo tomou um gol, o lado psicológico do time, inclusive, caiu bastante. Aí veio o segundo gol, e aí esse vareio, o São Paulo não se achou em nenhum momento. Alguns jogadores claramente fora do ponto. O Luciano sempre, né? Mas o Arboleda só tentava bater. Aí o que acontece? O Rayan, um garoto do jogar pelo lado direito do time do Vasco, tem
mas deitou. Se ele jogar contra o São Paulo toda semana, ele vai ser, eu vou até valer na transmissão, vai ser convocado pela seleção de Portugal pro lugar do Cristiano Ronaldo. Ele deitou no jogo. Felipe Coutinho, que tem habilidade, imagina, dá espaço pro Felipe. Deitou, metia a bola toda hora, de 3 dedos, fez o que quis do jogo. E o São Paulo assistiu. E em nenhum momento o São Paulo fez frente pro Vasco. E convenhamos, o Vasco é um time limitado, com o Fernando Diniz começando o trabalho agora, mas deitou e rolou no time de São Paulo. Se você olhasse e falasse, um aqui tem um trabalho de 2 anos, o outro tem 2 meses. Qualquer um diria, não, quem está começando o trabalho é o São Paulo. Quem está com o treinador há 2 anos é o Vasco, porque o que se via em campo era um time que sabia o que fazia e o outro perdido, correndo atrás da bola, tomando totó. Foi realmente uma atuação terrível do time de São Paulo. Vamp, 3-1 do Vasco no Morumbi, o torcedor sai irritado, inclusive aqui no chat da Jovem Pan. Dá para, digamos assim, culpar ou dividir, né, essa responsabilidade com quem, né? Óbvio, o técnico Zubeldia, pelo trabalho, tem os jogadores, né, que entram em campo e tem também a turma que tá fora, né? Tem muita gente fora do departamento médico, entre eles, né, o Lucas, que será ausência aí, pelas informações, no mínimo até setembro, ou seja, tem muitos fatores, né, que colaboram para esse futebol tão ruim, tão fraco do São Paulo. Vamp, boa noite. Boa noite, Gui, Bruno, Flávio, boa noite a todos. O São Paulo, de fato, né, dentro de casa, não vem atuando bem, principalmente no Campeonato Brasileiro. A Libertadores classificou, tudo bem, passou na Copa do Brasil, mas no Campeonato Nacional tem que começar a abrir o olho. São Paulo aí, o Santos Santos que a gente estava falando muito do rebaixamento, o Santos agora está a um ponto do São Paulo, né? São Paulo tem 12, o Santos ganhou hoje. Tem 11. Foi para 11, ali tem um monte de time tudo embolado, Vitória, o Vasco que estava na zona de rebaixamento quando começou o jogo, saiu, subiu bastante, até ultrapassou o São Paulo, tá tudo muito achatado, e tem aí esse um mês, viu, Flávio? Tem esse um mês para treinar, a CBF parou o campeonato por um mês. Já pensou se todos os times que foram pro Mundial, os 4, voltam na primeira semana? É bem possível que isso aconteça. Eu tô chamando de torneio bate-volta. Só quem não tiver noção... Vai ficar todo mundo treinando um mês, porque teve que parar por causa do Mundial de Clubes, né? E eu vi assim, tava observando lá em cima na redação do jogo, e na ação do Nilson, os comentários do Flávio, no celular vai ter fumaça, mas trocar, quem será? Se tirar o treinador. Não tem tanto treinador aí no mercado não, né? Sobrando para ver. E tem mais. Os 3 principais jogadores do São Paulo não jogam. O Caleri não joga mais na temporada. O Lucas, a gente sabe que por pouco não rompeu o cruzado. Vai ter que cuidar bem. Aí ia ficar uma lesão muito séria. E o Oscar não entra em forma, lesionado, tudo. Então são 3 caras que era para dar essa base toda para o São Paulo, que hoje não atuam. E aí tem que usar a base, né, jogadores machucados. Então é complicado. Essa parada aí de um mês vai ser bom para botar a casa em ordem. Porque o Vasco quebrou até um tabu, não ganhava... Desde 2012. Eu vi o Chacon comentando. E o Diniz lá, para se organizar também, agora vai ter um tempo também para treinar com o Vasco. Pelo menos tirou o time ali. Ele chega, o time está na zona de rebaixamento, ele tira, sobe várias posições e vai ter esse tempo também para treinar. E até para entrar nessa discussão, né, do trabalho do Zubeldia, o Vamp até comentou essa situação, um mês agora de parada, e nos bastidores, né, Bruno, nós estávamos conversando, e até no Papo de Setorista nós conversamos dia desses aí em pré-jogo de São Paulo, que é aquela história, né, Bruno? A diretoria de São Paulo, a partir de agora, vai ter que encarar um dilema, se vai de fato dar respaldo para o Zubeldia ou se vai querer trocar o trabalho. E se quiser trocar o trabalho, agora é a hora por conta dessa parada. Tem um mês para um novo treinador chegar e ter tempo, né, de treinar, conhecer o elenco. Então seria essa a hora. Você até comentou isso no Papo Setorista. O que você pensa, né, sobre isso, Bruno Prado? Porque o trabalho do Zubeldia tem, digamos assim, encontrado muitas dificuldades. Não é de hoje, não é de agora, por conta dessa derrota para o Vasco. E tem... Sempre bom lembrar, como o Vamp falou, muitos jogadores fora, né? É uma porrada de jogadores no departamento médico aqui. Luiz Gustavo, Caleri, Igor Vinícius, Lucas, Ferreirinha, Juan, Oscar, né? Esses que ficaram fora hoje.
realmente é uma lista grande, enorme e que faz falta. Só que o técnico precisa encontrar soluções e até o momento ele não tem encontrado, hein, Bruno? O que você pensa sobre o trabalho do Zubeldia e se de fato seria, digamos assim, a solução, né? Trocar o técnico. Não, o aproveitamento dele, ele está no clube há um pouco mais de um ano. O aproveitamento dele é muito parecido com os anteriores. Se pegar em números só, sem analisar outros fatores, o aproveitamento dele está muito próximo. Os treinadores que passaram recentemente, eles têm um aproveitamento entre 53% e 55%. Então, o aproveitamento dele é muito parecido com o do Rogério, com o do próprio Diniz, com o Carpini nem conta, o Carpini ficou só 18 jogos. Então, o Carpini não dá para colocar nessa conta, acho que nem é justo. O Cuca ficou, o Crespo é parecido também. O Cuca ficou um pouquinho abaixo, o Cuca foi antes do Diniz. Então, o aproveitamento é mais ou menos esse, porque é isso que o São Paulo pode oferecer hoje. São Paulo é um time que, no Brasileiro, ele não briga por título há muito tempo. Brigou com o Diniz, né? Com o Diniz conseguiu brigar. Com o Diniz foi até um pouco inverso, né? O time não foi bem nos mata-matas, se bem que na Copa do Brasil foi a semifinal. Foi mal na Libertadores, caiu na fase de grupos. E depois caiu na Sul-Americana logo na primeira fase que entrou, eliminado pelo Lanús do Zubeldia, exatamente. Mas no Brasileiro ele brigou aquele ano. Depois não brigou nunca mais, ficou bem longe disso. E de vez em quando, em Copas, consegue fazer alguma coisa. Ganhou uma Copa do Brasil. Ano passado mesmo na Libertadores, esteve perto de chegar numa semifinal. E esse ano até nas Copas está andando. Na Copa do Brasil pegou o Náutico só, tinha que passar, um time da Série C e passou. E na Libertadores só não fez uma campanha melhor que o Palmeiras na fase de grupos. Então é isso que o São Paulo pode oferecer. Não é muito mais que isso. O trabalho do Zubeldia, na parte ofensiva, é muito ruim. Acho que ele consegue, assim, ter um time competitivo, que briga, que luta, tem desfalques, isso o atrapalha. O clube vive uma situação financeira difícil, o time não tem recursos para contratar. Os jogadores mais experientes, que eram reservas, acabaram saindo, então ele tem que usar muitos garotos, os garotos oscilam. Então tem alguns problemas, mas ele deveria entregar mais, principalmente nesses jogos em casa. O São Paulo tropeça muito em casa, eu citei vários jogos aqui, porque cria muito pouco. E independente dos desfalques, dava para ter um jogo coletivo melhor, mais elaborado. Então tem problema sim o trabalho dele. Eu não acho que é a solução de tudo. Vai tirar o Zubeldia, o São Paulo vai mudar muito de patamar. Não vai. Mas ele está no Brasileiro, ele está entrando numa área muito perigosa. São 12 rodadas, ainda tem muito campeonato, mas se você ficar ali muito tempo, começa a ficar uma pressão muito grande. Os 2 primeiros jogos do São Paulo, depois do Mundial aí, são Flamengo e Bragantino fora. Né? São 2 jogos que, se o São Paulo não ganhar nenhum, não é nenhuma surpresa. Ele não é favorito em nenhum dos 2. Flamengo no Rio e Bragantino em Bragança. E depois tem um clássico com o Corinthians no Morumbi. Então, a diretoria ela tem que tomar uma decisão e tem que ser convicta no que ela toma. Ele vai ficar, ele é o nosso treinador. Beleza, deixa o cara trabalhar. Ou, não, vamos tirar agora. Porque se deixa o cara agora, aí volta, perde pro Flamengo, perde do Bragantino, e aí tira o cara, é uma coisa de louco. Então agora tem uma parada, é um momento que eles têm que tomar a decisão e assumir a decisão. Nossa decisão é que ele é o treinador, acabou. Se quem não gosta, azar de quem não gosta. Ou o contrário, achamos que o trabalho tá ruim, tem que melhorar, vamos tirar o cara e vamos atrás de outro. Mas se ficar esperando e não aproveitar esse período de parada para demitir o cara com 2 derrotas, que são bem normais nesses jogos que eu falei, Flamengo e Bragantino, aí é uma coisa que não faz sentido, mas outras vezes isso já aconteceu. E com esses 2 jogos, eventuais derrotas que seriam relativamente normais, e o time provavelmente entrando na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento é enorme, tá um ponto só. Né? Dependendo da tabela dos outros. Aí entra na zona e tira o cara porque entrou na zona. Não faz sentido. Não. São Paulo tecnicamente está na zona de rebaixamento. Esse um ponto é um detalhezinho de um jogo ou outro e tal. Mas tecnicamente, se você for olhar, o São Paulo está na zona de rebaixamento. Sim. Tem 3, 4 equipes com 11 pontos. Tem equipe com 11 pontos que não está na zona de rebaixamento. Tem equipe com 11 pontos que está, no caso o Inter. E o São Paulo tem 12. Diferença muito pequena. Ô Flávio, e você acredita que o Zubeldia possa reverter essa situação? Eu queria também, a sua análise do trabalho do Zubeldia,
O Bruno citou, né, que em casa o time tem realmente deixado a desejar, e até nesses números, né, Bruno, o que você citou dos outros trabalhos, os outros técnicos conseguiam resultados melhores no Morumbi, né? O São Paulo tinha, nos últimos anos, invencibilidade no Morumbi, Campeonato Brasileiro perdia muito pouco. Ia mal fora, né? Ia mal fora, exatamente, mas no Morumbi tinha... São Paulo com o Dorival no Brasileiro ganhou um jogo fora só, mas no Morumbi ia bem. Ia bem, exato. E agora com o Zubeldia, esse número no Morumbi caiu bastante. Você acredita que o Zubeldia possa conseguir reverter essa situação, Flávio? Guilherme, o time de São Paulo é um time nota 5-6, eu falo sempre. E o Zubeldia é um técnico nota 5-6, ele não tem nada demais, ele é muito comum, técnico comum. E aí eu coloco de novo uma situação. A gente tenta aqui no futebol brasileiro estimular que a nossa cultura futebolística seja aprimorada, que entrem pessoas com novas ideias, novos treinadores. E o São Paulo, ele traz cara de fora que não acrescenta nada. Se você trouxer, por exemplo, quem vai contestar a presença do Carlo Ancelotti na direção da seleção brasileira? Ninguém. Acho que não. Agora, você tem que trazer um cara que acrescente algo. Se você vai trazer alguém de fora, nenhum problema trazer gente de fora, desde que acrescente algo. Você olha os jogadores do São Paulo estrangeiros, o que é que eles acrescentam? O que é que o Bobadilha acrescenta para o time de São Paulo? Só para citar um jogador? Nada. Né? Não, nada. Você olha os jogadores comuns. Aí o Arboleda, sim, foi bom. Mas não pode encher de jogador por encher. O São Paulo tem 10, 11 jogadores estrangeiros. E todo jogador é meia boca. Por que eu falo isso? Você tira a oportunidade da base, que sempre foi onde o São Paulo se virou. Hoje o garoto, de novo, o Rael Francisco entrou e fez um gol por conta dele. Jogada individual. E o menino não tem uma sequência de jogos. Há uma cobrança em cima desses garotos e eles não têm oportunidade. Era muito melhor se o São Paulo não gastasse esse dinheiro, fizesse algo parecido com o que se fez com os menudos. Mas não tem os jogadores com aquele nível? Eu não sei. Deixa os caras jogarem. Naquela época você tinha Miller, você tinha Silas, mas eles não jogavam todos os jogos bem. Eles tiveram uma sequência. É o que nós temos. Lógico também que você precisa ter um cara do nível do Cilinho, né? Não dá pra fazer isso com o Zubeldia. Mas, enfim, o São Paulo não tem dinheiro, gasta dinheiro pra caramba, dá uma folha de pagamento cara, um monte de jogador meia boca e não dá espaço para os jogadores que poderiam resolver o problema do São Paulo, tecnicamente e financeiramente. Ou seja, os meninos de Cotia. Então, o aproveitamento da base é ruim, é muito fraco, é ruim. Então, é difícil, né? É complicado isso. Ivamp, até que ponto essa situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro pode atrapalhar o rendimento do time no mata-mata? Porque já dá para imaginar, e até o Bruno comentou isso também há um tempo atrás, que o foco do São Paulo deveria ser as Copas, porque no Brasileiro não teria chances. E agora, com esse início tão ruim, essa situação se confirma. Até que ponto esse drama de estar perto do Z4, Flávio citou, né? Moralmente, né, está no Z4, é ponto, né, de diferença. Até que ponto isso pode afetar na volta do calendário depois, quando o time pega Atlético Nacional pela Libertadores e também o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, Vamp? Vai ter tempo aí, né? Vai ter tempo suficiente aí para ajeitar a casa, né? Tentar recuperar os jogadores que estão lesionados, no caso o Lucas e o Oscar, para dar uma incorporada a mais nesse elenco, né? Não é um elenco dos mais brilhantes, mas é melhor do que muitos elencos aí do Campeonato Brasileiro. Não é um elenco barato, é um elenco caro, né? A gente sabe que está no começo ali, mas aí vai passando, tá todo mundo achatadinho ali. O Santos estava na zona de rebaixamento, já está um ponto do São Paulo. O Vasco também. O Vasco ultrapassou o São Paulo. Não, tava na zona de rebaixamento. Está tudo ali, né? Está tudo ali embolado. E o Campeonato Nacional, para mim, é mais importante de tudo. Se tem que olhar o Campeonato Nacional, né? Eu sei que não é para título. São Paulo, na última temporada, terminou e conseguiu vaga para Libertadores, através pelo Campeonato Nacional. É olhar com bons olhos. No mata-mata, tudo bem, é outra coisa. Você pode chegar a títulos, né, pela Copa do Brasil, ou até mesmo de Libertadores, 2 jogos, mas tem que acertar. Tem que acertar o time e recuperar esses jogadores que estão lesionados. Sabe que não vai contar mais com o Caleri, né, para a temporada, tentar recuperar o máximo o Luiz Gustavo, o Oscar e o Lucas.